de hoje, tá? Então nós vamos aí nesse tópico envolvendo arquitetura, né? Nos tópicos sobre arquitetura de computadores. Hoje nós vamos trabalhar com um novo tópico, que é sobre o conjunto de instruções, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar hoje, com a aula de hoje. A aula de hoje é sobre o conjunto de... Você passou a tela do computador para lá e não apareceu ali? O projeto Eu vou tentar, sim. A gente vê depois. Tá bom? Obrigado, Marcos. Conjunto de instruções do processador MIPS, né? Esse daqui é o detalhe importante. Nós vamos trabalhar dentro desse tópico conjunto de instruções essa aula de hoje, a aula de amanhã e talvez metade da aula da próxima semana. Tá? Então, ele é um tópico que nós vamos passar ele mais em largura do que em profundidade, tá? Mas é um tópico bastante importante para nós, né, dentro do curso, uma vez que as instruções compatíveis com o processador MIPS, né, elas serão a nossa base para a construção, para o projeto das versões iniciais do processador, a versão monociclo, a versão pipeline, e posteriormente, quando nós estivermos trabalhando já com tópicos mais avançados, né, nós vamos retomar, né, esses conceitos sobre conjunto de instruções, já que nós precisamos olhar as instruções com nível maior de detalhe, ok? Os slides que eu separei para vocês, né, sobre esse tópico, eles são bastante diretos, né, resumidos, mas vocês têm um material, né, então, ler, né, material que é o apêndice A, tá? Apêndice A, tá? Tá na parte lá do Moodle sobre material complementar, tá ok? Esse apêndice A é um apêndice A do livro, tá ok? E nesse apêndice A tem toda uma descrição bastante detalhada, tá? Bem minuciosa, sobre todas as instruções, seus formatos, características, o que é instrução, o que é pseudo-instrução, qual é a classe da instrução, ok? Tem um detalhamento sobre a ABI, né, que é um tópico que eu vou trabalhar na aula de hoje com vocês, a ABI da máquina MIPS, tá? Então, eu sugiro fortemente que vocês tomem como referência esse PDF aqui do apêndice A que está lá no Google, ok? Também sugiro, né, que para quem não instalou ainda, né, que instale e utilize, tá? Instale e utilize, ok? Utilize, tudo bem? O simulador Mars, tá? O simulador Mars, ok? Esse simulador, ele vai nos ajudar a compreender mais rapidamente, né, sobre a forma como que as instruções executam, né, dentro de um processador MIPS, já que nós não dispomos, né, de um processador MIPS aí nas máquinas, para a gente poder programar direto sobre o processador, né? Então nós vamos ter que usar esse simulador, tudo bem? Eu disponibilizei também lá no material complementar, acho que o link para o simulador Mars, vocês podem baixar a última versão, e pelo menos uma videoaula, tá, sobre a utilização do simulador Mars. Recomendo que vocês assistam essa videoaula até para começar a trabalhar, tá bom? Bom, pessoal, então, para nós, a qualquer momento aqui da aula, se vocês, né, não entenderem algum tópico, se eu estiver passando muito rápido, vocês, tá? Fiquem à vontade para me interromper, tudo bem? Então, só para a gente retomar aqui o fio da meada, né, nós estávamos discutindo na aula passada, né, a grande questão da aula passada era sobre como mensurar o tempo de execução de programas, né? Então nós procuramos dar uma olhada, mesmo que foi uma aula só, mas uma olhada um pouquinho mais aprofundada sobre o que compõe efetivamente o tempo de execução de um programa, né? E nós acabamos aí a aula, né, da semana passada com essa equação aqui, né? Nós notamos, né, que o tempo de execução de um programa B, tá certo?
nada mais é do que uma somatória, né, das classes, tá? O total de classes do programa P, tá certo? Onde nós temos, né, a quantidade, onde nós temos, né, a quantidade, né, de instruções, tá? De instruções da classe I, tá certo? Quantidade de instruções executadas da classe I, ok? Vezes a quantidade de ciclos por instrução também da classe I, tá certo? Então, até este ponto aqui, nessa nossa equação, nós temos o total de ciclos, né? Então, com isso daqui, nós temos o total de ciclos, né, que o programa, ciclos e clock, né, que o programa necessitou, né, para executar. Então, aqui nós temos o total de ciclos, tá? Total de ciclos, tá? De execução, tudo bem? Total de ciclos de execução, tudo bem? Mas o que nós queremos, na verdade, é um tempo, né? Então, esse tempo aqui, nós podemos multiplicá-lo, tá certo? Ok? Pelo inverso da frequência, tá certo? Da frequência de clock do dito processador, ok? O inverso da frequência é justamente o tempo de ciclo, né? O tempo de um ciclo. Aqui eu tenho a quantidade total de ciclos, então, vezes o tempo de um ciclo, eu tenho o tempo total de execução do programa P. Né? Nós discutimos algumas outras métricas ainda de desempenho na aula passada, falamos sobre speed up, falamos sobre eficiência, falamos sobre, comentei com vocês sobre IPC, né? Chegamos a comentar sobre benchmarks, né? Mas a grande questão, falamos sobre desempenho, a grande questão sobre o tempo de execução é que, pela aula que nós tivemos de desempenho, né, nós notamos que o que compõe o tempo de execução de um programa é fundamentalmente isso daqui, a quantidade de instruções executadas, né, isso separado em classe, vezes a CPI, né, de cada uma dessas classes. De maneira que, se eu quero diminuir o tempo de execução de um programa, né, e eu não tenho condições de trabalhar sobre o código-fonte, otimizando esse código-fonte, né, trabalhando, implementando um novo algoritmo, um algoritmo mais eficiente, eu tenho que trabalhar sobre a implementação em hardware, ou sobre o binário desse programa, né, eu tenho que mexer sobre essa componente, ou sobre essa componente aqui. Né? No melhor, em outra situação, eu também, se eu tivesse acesso a mexer no hardware, né, eu posso mexer sobre a frequência. Então, esses três elementos aqui, né, a frequência do clock, se eu aumentar a frequência, né, fica claro ali, eu vou diminuir o período do ciclo, né, o tempo de ciclo, obviamente eu vou melhorar o tempo de execução. Né? Então, se eu tiver condições de aumentar a frequência, eu vou estar trabalhando, né, para a melhoria do tempo. Né? Se eu diminuir, se eu reduzir a quantidade de instruções executadas, né, sobre esse mesmo programa, ok, eu também vou melhorar o tempo de execução, vou reduzir o tempo de execução. Da mesma maneira, se eu reduzir a CPI, né, alguns exercícios, né, ou pelo menos um exercício que eu disponibilizei para vocês na nossa lista de desempenho, tratava justamente dessa questão, né? Quanto você tem que reduzir a CPI, se você olhar só para esse componente CPI, para melhorar o tempo de execução por um fator de tanto, né? Então, esses componentes aqui, momentaneamente, olhando para o tempo de execução de um programa, sobre essa perspectiva, né, das instruções executadas, da quantidade de ciclos de cada uma dessas instruções, ou de cada classe dessas instruções, e sobre a frequência de clock, eu posso conseguir, se eu tivesse acesso, né, ao projeto do processador, ou ao projeto do conjunto de instruções, ou ao código binário, né, eu poderia tentar trabalhar sobre, o código em linguagem de montagem, né, eu poderia trabalhar sobre essa redução do tempo de execução em cada um desses componentes. Né? Então nós vimos aqui que fundamentalmente, né, com uma maior assim, presença, as instruções exercem um papel fundamental sobre o tempo de execução. É elas que ditam porque de fato é elas que serão executadas. Né? São esses comandos fundamentais ou as instruções que vão ser executadas e que vão determinar o tempo de execução de um programa. Então na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar olhando como é que essas instruções são formatadas, são organizadas, como elas executam, né, no seu aspecto mais funcional e não tanto arquitetural, ok? Para que depois a gente consiga trabalhar na melhoria desse tempo de execução aqui, tá bom? Então é isso que nós vamos atuar na aula de hoje, né?
Nós vamos focar exclusivamente no conjunto de instruções do processador MIPS, né? Até porque o nosso curso ele é bem baseado, né, como instância, como exemplificação no processador MIPS. Então nós vamos olhar com muita ênfase nas instruções do MIPS, mas sempre que possível a gente faz analogias aí com outros conjuntos de instruções, né? Então, o primeiro ponto que nós... Posso apagar? O primeiro ponto que nós precisamos considerar, pessoal, é que quando nós falamos sobre conjuntos de instruções, nós estamos falando em representar o programa em baixo nível. Em baixo nível, né? Então agora nós não temos acesso ao código-fonte, né? Por uma ou outra razão, ok? E, de fato, nós queremos entender o que o compilador faz, né? No seu nível mais baixo para gerar essas instruções, como é que elas são organizadas e executadas, né? Antes de detalhar as instruções, eu começar a apresentar as instruções do processador MIPS, quando eu falo em conjunto de instruções, né, nós estamos nos referindo aos comandos, né? Os comandos básicos, né? Básicos aqui no sentido de elementar, né? A menor unidade com que o processador consegue executar, tudo bem? Básicos executados, ok? Diretamente, tá? Esse detalhe aqui é muito importante, pessoal. Diretamente, tá? Diretamente pelo processador, ok? Pelo processador. Eu já vou explicar para você por que esse detalhe é muito importante. Esse detalhe é muito importante para nós diferenciarmos, tá? Duas etapas que acontecem no processo de compilação que comumente a gente confunde, né? A gente, por simplicidade, às vezes assume como sendo similares ou uma coisa e não são. E também para nós olharmos com mais cuidado quando a gente estiver justamente trabalhando nesse nível mais baixo, né? Quando eu digo aqui que as instruções são comandos básicos, elementares, executados diretamente pelo processador, é explícito o que eu quero dizer aqui, né? Que o processador ele deve entender, né? Significa decodificar as instruções, não é isso? E executá-las, ok? Não há nenhum processo de, como é que eu vou dizer, de interpretação ou de nova tradução para gerar elementos menores, tá? Então a tradução, a instrução, ela é entendida pelo processador, ok? E ela é executada. O processador entende ela e aciona os seus demais elementos para executar as funções ou a função requerida por aquela instrução, ok? Nós precisamos entender, quando nós falamos também sobre conjunto de instruções, que no processo, né? No processo de compilação, ok? Eu vou restringir aqui o meu processo de compilação ao back-end do compilador, tá? Então nós temos isso daqui, ó, tá? Então, vou tentar escrever aqui com outra cor. Então veja, nós temos aqui num processo de compilação, nós temos o programa fonte, não é isso? Na linguagem fonte, né? Que nós escrevemos aqui o algoritmo, ok? Fundamentalmente nós entendemos que nós passamos esse programa para um compilador e ele vai me dar o código executável, né? Que não seja diretamente executável, seja uma versão traduzida, mas enfim é um código que está pronto para ser executado, ok? Com um nível um pouquinho maior de detalhes, nós entendemos que, na verdade, quando você passa o programa fonte para o compilador, o que vai acontecer é um conjunto de etapas de análise, né? Então nós temos aqui etapas de análise. As etapas de análise consistem basicamente na verificação léxica, sintática e semântica do código, né? Então é aqui, basicamente nas etapas de análise, que nós vamos identificar os erros, né, do programa. Então faltou ponto e vírgula, variável que está sendo corretamente usada, mas não foi declarada, né, erros semânticos. Então isso tudo vai acontecer nessa etapa de análise. Nessa etapa de análise é chamada de front-end, tá? Para os nossos propósitos, aqui essa etapa não nos interessa muito, porque aqui eu estou mais trabalhando ainda sobre o código-fonte do que na parte de mais baixo nível, né? O que vai nos interessar com muita ênfase é a outra etapa aqui, né? Que consiste nas etapas, né,
etapas de síntese. Ok? Etapas de síntese. Tudo bem? Então, tudo isso daqui, ó, é o que compõe um software compilador. Ok? O compilador, basicamente, ele consiste em um conjunto de algoritmos que implementam a análise e outro conjunto de algoritmos que implementam a síntese. Tudo bem? Essa síntese aqui, nós chamamos ela, né, de back-end. Ok? Isso é o back-end. Tudo bem? Agora, pessoal, quando nós falamos de back-end do compilador, né, é aqui que entra o processo de tradução, né, e organização dos comandos ou expressões do programa-fonte para as instruções que serão executadas pelo processador. Tá? Então, eu não vou detalhar todos os passos aqui, por uma questão de espaço, tá, e tempo, mas eu vou chamar a atenção para algumas fases aqui extremamente importantes. Né? Nós temos uma fase aqui chamada de, dentre as fases que compõem o back-end, eu quero chamar a atenção para a fase de seleção de instruções. Tá? Seleção de instruções. Ok? É nessa fase, pessoal, na fase de seleção de instruções, que justamente as expressões em alto nível do programa-fonte são traduzidas para instruções, né, ou comandos mais básicos, né, também chamados de instruções, né, que são executadas pelo processador. Então, essa etapa de seleção de instruções é um processo muito curioso, porque na verdade isso daqui é uma implementação de um algoritmo de grafos, né? A implementação, na verdade, de um algoritmo de matching. Porque o que acontece? Quando se termina a etapa de análise, né, o front-end de um compilador, o que nós vemos acontecendo é que o compilador ele pega uma representação que nós definimos lá, x igual a mais b vezes c, por exemplo. Isso aqui está no código-fonte. Okay? Então isso daqui é código-fonte. Código-fonte. Ok? O compilador, ao final da etapa, né, de front-end, tá certo? Ele vai traduzir isso daqui para uma árvore de expressão. Então ele vai fazer algo do seguinte tipo, né? A mais B, ok? O resultado disso daqui vezes C, tá certo? Geralmente ele deixa aqui para especificar exatamente, né? Essa árvorezinha que vocês viram, ela é chamada, né, de árvore de tradução sintática, né? Árvore sintática abstrata, tá? AST, árvore, né? Abstract Syntactic Tree, tá certo? Então é uma árvore sintática abstrata que ela representa, né, as expressões do meu programa e suas dependências, né? Então vocês podem observar que literalmente aqui as duas variáveis, né, A e B, precisam, sobre elas eu preciso aplicar uma expressão, né? O resultado dessa expressão é aplicado aqui a outra expressão cuja entrada é C, né? Cuja outra entrada é C, e o resultado disso é colocado em X, né? É justamente aquilo que tem ali em cima, né? Eu vou deixar mais claro ainda, para ficar assim, né? Para não corrermos o risco aqui de qualquer problema de interpretação, né? Então é isso que acontece, né? Ao final da etapa de análise nós temos essa representação. Então veja, isso daqui é uma representação, é uma representação intermediária do código, né? Ele já não está mais na linguagem fonte, né? Na linguagem fonte eu já passei aqui, né? Eu já verifiquei. Para eu ter chegado nesse ponto é porque o código ele está léxico, sintático e semanticamente correto, né? Então eu consigo fazer essa representação, ok? Então a partir da árvore sintática abstrata, entra agora esta primeira fase aqui, ó, de seleção de instruções, que vai fazer um casamento de padrões, né? Então, na verdade, este algoritmo aqui, esta fase, né, ela implementa um algoritmo que vai tentar mapear essas expressões ao máximo, né? Então ela tenta pegar, a gente chama de algoritmo de mordida máxima, maximal munch, né? Porque ela vai pegar e vai tentar cobrir a maior parte dessa árvore
com uma instrução equivalente. Esta fase aqui, pessoal, do back-end do compilador, esta fase aqui já entende as instruções, ela sabe quais são as instruções, né, do processador que eu quero executar, ok? Então ela tem esse entendimento e ela vai tentar traduzir esta árvore sintática comumente para o menor número de instruções possível, tá? Então, num caso como esse aqui, tá certo? Ela pega e fala, olha, eu tenho aqui uma operação de soma, né? Eu vou apenas exemplificar, tá? Ela vai traduzir isso daqui para uma instrução do tipo ADD, não é isso? Temporário, ok? A e B. Tá certo? Então isso daqui seria a primeira etapa aqui que ela fez, né? Primeira etapa. Ok? Bom, continuando aqui, porque a ideia do algoritmo da fase de seleção e instrução, melhor dizendo, né, é cobrir toda a árvore. Ele tem que conseguir cobrir toda a árvore. Olha, eu não tenho uma instrução que faz soma e multiplicação, mas eu tenho uma instrução que faz soma apenas. Então, perfeito. Cobri essa soma aqui, ok? Bom, o resultado da soma é entrada para uma multiplicação que tem outra variável aqui como entrada. Então, esse pedaço aqui, olha, né, eu vou cobrir com outra operação, não é isso? Então, mul, ok? Eu posso colocar aqui um temporário. Vou colocar aqui um temp1, temp2, tá certo? Temp1 e C. Ok, temp1 e C. Tudo bem? Então isso daqui foi a etapa 2. Ok? Por fim, nós vemos claramente aqui que o resultado, né, dessa multiplicação é levado diretamente para o elemento x. Então, neste caso aqui, se o algoritmo não for muito inteligente, não olhou para esse detalhe aqui, ele vai gerar uma outra instrução chamada move, né, do temp2, né, nesse caso aqui, temp2 para o x. Né? Então, vocês observam que esse conjunto aqui, essa expressão, né, em código-fonte de alto nível, né, ele já passou por essa árvore sintática abstrata e, posteriormente, gerou essas instruções aqui. Não é isso? Então, observem que o back-end de um compilador, o que fundamentalmente ele faz é trabalhar sobre essas instruções. Então, uma das primeiras fases que ele executa é justamente, né, só colocar aqui para a gente não se perder, é justamente fazer essa seleção de instruções e daqui para baixo nós temos ainda um conjunto de fases aqui. Eu vou trabalhar exclusivamente sobre essa representação, porque vocês observam que o compilador, depois que ele passou pela etapa de análise, sintetizar aqui significa, na verdade, que ele vai trabalhar sobre o código, mantendo a semântica dele, mas sintetizando para chegar no formato que seja executável pelo processador. Okay? Então, isso é a etapa de síntese. Então, esse código aqui, ele é semanticamente equivalente a essa representação, que é semanticamente equivalente a esse trecho de código aqui. Tudo bem? Então, observa que no back-end de um compilador, ele acontece, né, essa tradução de instruções. Depois dessa fase, acontece uma outra fase que eu quero... Acontece várias outras, mas eu quero chamar a atenção de uma, chamada de alocação de registradores. Eu vou colocar apenas regs, tá? Alocação de registradores. Tudo bem? Essa fase, pessoal, de alocação de registradores, primeiramente nós precisamos entender, né, o que são registradores, não é isso? Então, os registradores são elementos de memória que são armazenados dentro do processador. Né? Então, é uma memória de trabalho, né, de baixíssimo nível, né, no sentido de que armazena poucos dados, né, e está muito próximo ao processador, e que é, de fato, usada pelo processador para executar as instruções. Veja, as instruções são operações, né, executando sobre um grupo de operandos. Ok? Então, aqui está o código da operação, né, o mnemônico. Ok? Esses operandos aqui, ó, esses operandos, tá certo? Eles têm que ser mapeados, né, dentro dos registradores para que o processador de fato possa trabalhar sobre eles. Tá? Então, observa que o compilador, ele traduz as instruções, né, representa o código na forma de instruções. Agora, depois disso, ele tenta mapear
os operandos de cada uma das instruções para os registradores que tem disponível. Então você observa, ó, nesta fase aqui, o algoritmo que implementa esta fase, ele tem que ter o conhecimento das instruções que o processador executa. O algoritmo que implementa esta fase aqui, ele tem que ter conhecimento dos registradores, né, dessa memória mais interna que existe dentro do processador. Né? Então, o que acontece é que, por uma questão de espaço, eu vou aproveitar esse códigozinho aqui, mas o que acontece é que após a fase de alocação de registradores, este código, né, que estava todo ainda representado na forma de variáveis, né, ele vira algo do seguinte tipo, né? Vira algo do tipo, olha, eu vou usar aqui uma representação onde o registrador ele é indicado, né? Você sabe que é um registrador porque ele tem um símbolo dólar na frente, né? Então, $1, por exemplo, $2, $3. Só para a gente não perder a referência, o $2 aqui, olha, tem o conteúdo de A, o $3 tem o conteúdo de B, né? Então eu somei o A com o B, né? Só que agora considerando registradores, e coloquei o resultado dentro de um registrador temporário, ok? Esse registrador temporário eu uso ele aqui, então aqui vai ser substituído por $1, vai representar o registrador, ok? Aqui embaixo, que era o C, né? Vai virar um terceiro registrador, né? Nesse caso aqui, um quarto registrador, então seria um $4. Então o $4 aqui representa o registrador C, não é isso? E assim por diante. Olha, e agora eu vou usando, né, os registradores à medida que eu for necessitando. Ok? Tudo bem? Então vocês notam claramente aqui, olha, né, que eu estou... O resultado da soma, né, foi calculado aqui, ele é enviado para a multiplicação. O resultado da multiplicação ele é copiado para outro elemento, né? Nesse caso aqui, a variável x, né, representada pelo registrador $6. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós temos uma fase que seleciona as instruções, então essa fase precisa conhecer quais são as instruções suportadas pelo processador. Nós temos uma outra fase que traduz os operandos para registradores, né, já que as instruções elas suportam a manipulação apenas de registradores, ok? E por fim, então veja, quando nós temos o código deste jeito aqui, esse ponto agora é muito importante. Quando você tem um código desse jeito aqui, ó, esse código, nessa forma aqui, minha gente, ele é o que nós chamamos de código em linguagem de montagem. Linguagem de montagem. Ok? Linguagem, deixa eu apagar aqui para o colega de lado aqui. Linguagem de montagem. Ok? Então o que acontece? Obviamente, né, com esse tipo de representação, eu estou num nível bem mais baixo em comparação ao meu código-fonte, só que esse código aqui, ele é um código que ele ainda está em alto nível na perspectiva do processador. Ok? Então por isso que nós precisamos de... Existem outras fases, mas eu quero chamar a atenção para vocês para uma fase em particular chamada montagem, né? Nós comumente falamos aqui de um software específico, de uma ferramenta chamada de montador. Montador. Ok? Então o que o montador vai fazer, pessoal? Olha, veja, né? A seleção de instruções trabalhou com a árvore sintática traduzindo para instruções. A alocação de registradores trabalhou já diretamente sobre esse código aqui, né, traduzindo os operandos para seus registradores, ok? O montador, ou a etapa de montagem, ela vai pegar esse código aqui, que ainda está em alto nível na perspectiva da máquina, e vai traduzir para representação binária equivalente, né? É o que nós chamamos, então, de código de máquina. Então, em outras palavras, a saída de um montador é o que? É o código de máquina. Ok? Então, a gente às vezes... Eu estou explicando tudo isso para vocês porque é muito comum a gente falar assim, código de montagem e código de máquina como sendo coisas equivalentes, né? Então, para ser preciso, o que acontece é que o código de montagem, você está num nível alto ainda na perspectiva do processador. Quando você tem um código em linguagem de montagem, significa que você ainda precisa passar por um montador, né, para você ter um código de baixo nível, código de linguagem de máquina, para você executar. Esse código aqui é executável.
Professor, a parte de ligação não está sendo considerada aí. Porque viria depois. Tem equivalência de um para um, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender da instrução. Vai depender desse algoritmo implementado aqui, ó. Entendeu? Porque aí é que tá. Esse algoritmo, né, de seleção de instruções, ele vai tentar usar uma estratégia, né, para cobrir essa árvore. Essa geralmente é a estratégia de otimização dele, né? Cobrir a árvore com o menor número de instruções possíveis, né? O que acontece é que no nível de montagem eu tenho o que nós chamamos de pseudo-instruções. Pseudo-instruções, né, ela tem uma sintaxe de instrução, só que ela não é executada diretamente pelo hardware. Por isso você precisa passar pelo montador. Às vezes uma pseudo-instrução ele quebra até em N instruções. Entendeu? Por isso que não é um para um. Certo. Ok? Então, é exatamente por esse ponto aqui, pessoal. Porque esse cara aqui, ele não obrigatoriamente te retorna só instruções que são executadas pela máquina. Ok? Por quê? Por causa da decisão de otimização dele. Então, se a decisão... Bom, tudo bem, você pode implementar isso numa perspectiva de fazer... de considerar essa restrição de só ter instruções. Mas o ponto fundamental é que como esse cara, na perspectiva da otimização, ele vai tentar cobrir a árvore com o menor número de elementos possível, às vezes ele consegue cobrir isso daqui com uma pseudo-instrução. Né? É uma instrução, ok? É um comando, ok? Que tem a forma de uma instrução, só que ela não é executada diretamente pelo hardware. Obrigatoriamente você precisa passar isso por um montador para que ele traduza isso por um número maior de coisas. Ok? Alguém fala, mas por que ele já não entra direto com a instrução? De fato, uma ferramenta automática ele poderia entrar direto com a instrução. Só que vocês também nós precisamos entender que agora é o nosso ponto onde nós nos encontramos, que isso daqui, ó, é um nível onde nós podemos atuar. Né? Por que é isso daqui? Isso daqui é a última camada de software possível para a gente chegar. Daqui para baixo não tem mais software. Ok? Então, se isso daqui é software, eu posso entrar com o código do meu programa assim. Ok? E eu jogo tudo isso daqui fora e passo, supostamente, né, só por esse cara aqui. Ok? Então agora, olha para o usuário. Né? O usuário, como sempre, ele quer uma facilidade de uso. Né? Então, ele não quer ficar preocupado e saber qual o endereço da memória onde vai ficar a variável A, B, A, C, entendeu? Ele queria uma coisa um pouquinho de mais alto nível. Não chega a ser nesse nível aqui, que isso aqui é muito alto. Né? Aqui ele diz int x, e dane-se. Né? Aqui não tem como ele dizer int x, porque aqui não interessa mais representação tipificada. Aqui interessa tamanhos. Né? Então aqui ele não pode dizer int x, mas ele pode dizer word. Pode dizer, ponto word para armazenar o valor 50. Professor, nesse nível ainda dá para manter a compatibilidade, por exemplo. Esse processador é de 64 bits agora. Então ele vai manter esse formato, as instruções, e lá no montador que vai ser gerado um código de máquina diferente? Isso. Aqui você pode ter... Exato. Isso que você falou procede. Você pode ter aqui uma casca de instruções, que é isso que eu estou mostrando, né? De forma que aqui você tem essa representação, mas na hora que esse cara traduz aqui, ele vê os tipos de registrador que você está usando, ele vai verificar. Não, isso daqui vai ser um add.d, entendeu? De 64 bits. Professor, nesse nível aí, em termos de desempenho, um compilador ele pode gerar códigos diferentes na fase de seleção? O mesmo compilador? Você passa o mesmo código. O mesmo código, aí... Para a mesma árvore sintática, o mesmo compilador, você vai gerar o mesmo código. Esse vai gerar o mesmo código. Então, mas tem compiladores que têm método de seleção diferente? Sim. Aí eu posso gerar código de máquina diferente, então, de linguagem de montagem. Isso, você está falando... pensando em desempenho, né? Processador, eu estou só mudando o compilador. Isso. Ou o algoritmo de seleção. Isso. Mas é uma pergunta. Mas aí é porque... O parâmetro menos O, por exemplo, do GCC. Em que parte ele atua? É na montagem, que ele vai tentar otimizar ali, talvez... remover um pouco as instruções, ou na árvore sintática já vem uma coisa... É na árvore sintática. Na árvore. Porque aqui ele já pega isso daqui, eu resumi, essa árvore é muito simplista, né? Mas imagine um laço, né? Imagine um laço, né? Aí você vai ter o que a gente chama de back edge, né? Sei lá, um negócio aqui, ó, botando daqui pra cá, né? Ok? Aí você dá um menos O3, ele pega e olha o índice, né? O índice aqui é 1000, né? Dobra essa árvore aqui 1000 vezes. É isso que faz o menos O. Entendeu? Dentre outras otimizações.
Mas então eu posso ter... O parâmetro de desempenho pode ser o melhor algoritmo de seleção, então. Se eu considerar máquinas iguais, computadores diferentes. Sim, sim. O algoritmo de seleção ele exerce um papel fundamental aí nessa questão. Se ele simplesmente quiser terminar, né? Porque o ponto é, né? Você quer fazer uma seleção ótima, entendeu? Você quer fazer só uma seleção. Entendi. Né? Mas se você pensar mais na montagem lá embaixo, então os seus registradores que podem aumentar mais aí no código, isso aí, se o código for igual, não tem como ter seus registradores diferentes, então, lá embaixo, né? Se o código de montagem for For igual, é. não, porque a máquina é a mesma. É a mesma, né? É a mesma. Ah, tá. É a mesma. Ok? Bom, então eu estou explicando tudo isso aqui, pessoal, primeiro para nós já acostumarmos aqui com essa nomenclatura, né, linguagem de montagem, linguagem de máquina, ok? Para novamente voltar num ponto que eu coloquei aqui de recomendação do simulador, né? Mars, ele não é só um simulador, ele é justamente um montador. Tá? Então o que isso significa, né? Certamente eu não vou conseguir aqui nas 2 aulas exaurir todas as possíveis instruções, né, pseudo-instruções da máquina MIPS. Mas eu já dando uma dica para vocês que estão trabalhando com um software que ele é um montador, significa que na hora de resolver algum exercício ou na hora de estudar, você pode entrar nesse software com uma pseudo-instrução que às vezes te economizaria tempo, né? E a própria ferramenta te gera as instruções equivalentes. Tá? Equivalentes àquele código, ok? Então esse é o ponto fundamental aqui dessa primeira parte que eu queria deixar claro para vocês. Tudo bem? Entenderam a diferença entre linguagem de montagem e linguagem, tá, de máquina? Ok? Nós vamos trabalhar sobre esses 2 níveis, tá bom? Quando eu trabalhar com código de máquina aqui, nós vamos ver a representação binária de algumas dessas instruções, né? O tamanho, onde se encaixa, por que tem que ser daquele jeito, tá bom? Então, comentado sobre isso, eu quero falar para vocês, isso tudo aqui são itens, né, que precedem o nosso estudo aqui mais aprofundado sobre as instruções. Eu quero falar sobre um outro tópico com vocês, que se chama ABI. Né? Certamente muitos de vocês, se não todos, conhecem muito bem o termo API. Né? Mas e o termo ABI? Né? ABI é Application Binary Interface. Né? Application Binary Interface. Isso? Tudo bem? Então vamos conhecer a ABI fazendo analogia diretamente com o que vocês já sabem que é API. Né? Então, veja bem. Isso, obviamente, né, é diferente disso daqui. Tá? Porque, veja bem, com a API, o que você tem? Você tem uma interface, né, uma casca, para você aprender a manipular bibliotecas, ou interfacear com bibliotecas, ou interfacear com outros softwares em nível de código-fonte. Né? Então, você fala assim, eu preciso aprender a API daquela biblioteca lá, né, ou daquele framework, né, enfim. Então, você está pensando o seguinte, eu vou desenvolver alguma coisa, né, alguma peça de software, algum algoritmo, e ele vai usar aquilo. Então, eu preciso aprender a API para eu manipular ou utilizar aquilo lá, tá certo? Então, quando eu me refiro a API, nós estamos falando em código, ok? Em linguagem-fonte. Linguagem-fonte. Ok? Quando eu me refiro a ABI, eu estou me referindo, a analogia pode ser entendida, então eu quero também conhecer uma interface, né, para que o meu programa, né, possa interfacear com outros. Quem são esses outros? É um sistema operacional, é uma biblioteca, é inclusive outros programas de usuário, mas em código de montagem. Tá? Então aqui nós estamos no baixo nível, né, código em linguagem de montagem. Tá bom? Pessoal, conhecer a ABI significa que você precisa aprender sobre... Eu falei sobre as instruções aqui, né? Então, as instruções, cada uma delas tem uma funcionalidade, cada uma delas tem uma sintaxe, porque eu trabalho sobre uma linguagem. Né? Se eu trabalho sobre uma linguagem onde eu, inclusive, posso entrar com a representação do código nesse nível aqui, isso tem uma sintaxe a ser obedecida. Então, o que é a ABI? Né? Quando eu me refiro a ABI, eu estou me referindo a uma máquina.
tá? A um processador. Então, é uma interface, né, para que você consiga conviver ou interfacear, né, com as outras ferramentas de baixo nível, os outros softwares de baixo nível que podem estar executando ou que estão executando sobre aquela máquina, sobre aquele processador. Tá? Então, aprender uma ABI envolve não só, né, conhecer as instruções, porque é através das instruções que você inevitavelmente vai interfacear, mas aprender, por exemplo, sobre a convenção dos registradores. Eu falei ainda há pouco sobre registradores e dei uma definição de bem alto nível, né? São memórias de trabalho, né, em que as instruções usam para armazenar seus operandos, né? Então, quando eu estou falando de operandos aqui, estou falando de uma palavrinha de dados de 4 bytes, de 8 bytes, dependendo da capacidade do processador. Estou falando de memóriazinhas segmentadinhas, né, identificadas separadamente nessa proporção de bytes, ok? E aí, então a questão é, poxa, então existe isso no processador, existem os registradores e eu tenho lá uma quantidade, né? Vamos dizer que 32, 64 registradores, todo processador vai ter uma capacidade finita de registradores, ok? E o que acontece, né? Comumente, quando a gente tem essa primeira visão, a gente fala, poxa, eu tenho 64 registradores, vou usar, o que eu queria usar aqui? Ah, eu vou usar o $50, o $32, agora fiquei com vontade de usar o $13, né? Ok? E não é assim que funciona. Por quê? Porque se eu fizer assim, eu estou saindo fora da interface binária da aplicação. Ok? Possivelmente, ao usar aleatoriamente esses registradores, né, ou ao bel prazer aí, os registradores, inevitavelmente eu vou impossibilitar que outros programas possam interfacear com o meu e o meu com outros programas. Tá? Então, o que acontece? Na ABI, né, o que compreende a ABI? Né? A ABI compreende as instruções e seus formatos. Né? Quando eu digo instruções, é estudar quais são as instruções, suas funcionalidades, seus formatos. Compreende estudar a convenção de uso dos registradores. Não basta saber quantos registradores eu tenho, mas, olha, eu precisei resolver uma expressão. Né? Então, quando eu tenho que pegar o resultado de uma expressão e armazenar no registrador, qual registrador que eu posso usar para isso? Okay? E se eu estou finalizando uma função, onde no código-fonte lá a função tem um return z. Ok? Return z, né? É um retorno lá em cima de uma variável. Okay? Como é que eu represento esse z? Será que eu posso representá-lo através de qualquer registrador? E se eu estou chamando uma função? Né? Essa função tem 2 argumentos, 2 operandos. Eu posso usar qualquer registrador para colocar esses 2 operandos aqui. Ok? Então, conhecer a utilização dos registradores, né, de acordo com o tipo de operando que o meu programa necessita, faz parte da ABI. Isso é chamado Convenção de Uso de Registradores. Tá? Então, todo processador, quando você vai estudar ele no nível de... Eu quero conhecer esse processador no nível de programá-lo, né, no nível de manipulá-lo, ok? Então você já sabe que inevitavelmente você tem que aprender as instruções, né, mas... Talvez antes até do que ficar se preocupado em saber se tem o ADD, se tem o ADDI, o SUB, enfim, o multi, etc. Você precisa olhar sobre a interface binária da aplicação. Você precisa saber, olha, tem 64 registradores, quais são esses 64 registradores? Como é que eu posso referenciá-los? Né? Como que é o endereçamento dos dados? Né? Se eu quero dizer, olha, eu quero que você... Processador, eu quero que você me busque um dado lá no endereço 1000. Como é que eu represento esse endereço, né, para o processador? Né? Eu represento isso na forma de bytes, eu represento isso na forma de um múltiplo de bytes. Tá? Então, faz parte da ABI, em outras palavras, né, a ABI ela compreende, né, tá, as instruções e seus formatos, as instruções e seus formatos, tá? A convenção de uso dos registradores, ok? E compreende, eu vou deixar esses 3 tópicos aqui, porque isso aqui vai cobrir todo o resto, tá? E compreende também os modos de endereçamento, tá? Os modos de endereçamento. Professor, a palavra
obrigação, a função que chama, a função que é chamada, de salvar na pilha, ou inclusive colocar os argumentos aqui, ele também é coberto. Entra aqui. Os modos de endereçamento suportados pelo processador. Então, gente, se eu preciso fazer um estudo ou uma utilização, né, de máquinas, né, eu sempre me refiro a processador como máquina, né, então não me referirei a máquina, estou me referindo a processador. Se a gente precisa fazer um estudo ou uma utilização dessas máquinas aqui que fazem processamento de instruções do programa no nível de manipulá-las, né, tão importante quanto saber as instruções, né, e suas funções, eu preciso saber a ABI, tá, desse processador, ok? Qualquer processador comercial, se vocês procurarem, eles têm um documento bem extenso, né, que é justamente essa ABI, né, interface binária da aplicação para o processador, né? Convenção de chamadas, de funções, procedimentos de baixo nível, assim por diante, ok? Então pessoal, vocês vão notar que eu não vou ficar toda hora falando, ó, isso é ABI e tal, mas nós vamos fazer um estudo aqui de itens, né, que vocês vão notar que esses tópicos aqui vão estar compreendidos dentro desse estudo aqui das instruções, tá bom? Bom, então, alguém quer fazer algum comentário sobre a ABI? Então, dito isto também sobre a ABI, nós vamos começar a trabalhar sobre as instruções, né? Então, agora eu vou tratar exclusivamente, né, e obviamente das instruções da máquina MIPS, já que é o nosso objeto de estudo e exemplificação. Então, nós vamos começar o nosso estudo aqui sobre as instruções, organizando as instruções de acordo com sua funcionalidade, tá? Então, na perspectiva do processador, quase todo processador, ele organiza as instruções em 4 tipos, ou em 4 funções, tá? São as funções de lógica aritmética, as funções de manipulação de dados na memória, as funções de desvio condicional, tá certo? E aqui são as extensões, tá bom? Então, basicamente são esses 4 tipos aqui. Eu vou tratar com mais ênfase para vocês desses outros 3 tipos aqui, tá? São as instruções de lógica aritmética, manipulação de memória e as instruções de desvio, tá? Que entra o condicional e o incondicional. Então, sobre o conjunto de instruções MIPS, nós temos aqui, olha, instruções, tá? Instruções de lógica barra aritmética. Obviamente eu vou exemplificar algumas delas, né? Como eu disse para vocês, tem um material lá mais extenso, indicando várias outras, tá? Então aqui nós temos, olha, ADD, ADDI, sub, novo, e etc. Ok? Temos as instruções de memória, né, como eu disse. Aqui nós vamos exemplificar apenas para as 2 instruções, tá? Ok? E temos aqui as instruções de fluxo, tá? Nós temos, vamos subdividir aqui, ó, nas instruções de desvio de fluxo condicional.
Ok, gente? Então, sobre o conjunto de instruções MIPS, nós podemos pegar a grande maioria, tá? 90%, ou 90, eu diria até mais, eu diria que uns 98% das instruções, nós conseguimos encaixar ela aqui numa dessas três categorias. Tá? O processador MIPS é um processador que ele tem se mantido muito fiel ao seu conjunto original de instruções, de maneira que ele não lança muitas extensões, tá? Diferentemente de outros processadores comerciais. Então, as instruções do MIPS, elas funcionalmente, né, em termos da sua operação que realiza, né, elas podem entrar nessa categoria, né? Então a instrução ou ela executa uma operação lógica ou aritmética, ou ela é uma instrução que manipula dados na memória, ou ela é uma instrução que desvia o fluxo do programa. Tá? As instruções de lógica aritmética são as mais fáceis de entender e mais simples, né? Porque pelo mnemônico, né, a gente já entende o que mais ou menos ela vai fazer, né? Então vocês vejam, AND, OR, XOR são instruções de lógica, né? Realizam respectivamente as operações de AND lógico, bit a bit, OR e XOR bit a bit, né? E aqui nós temos as instruções aritméticas, né? Eu quero chamar a atenção porque vocês podem ver que tem coisas do tipo ADD e ADDI, né? Tem sub e sub-U, né? Por que essa diferença, né? Então, bom, de forma geral, né, as instruções, em particular as instruções de lógica aritmética, elas são instruções que trabalham sobre registradores, tá? Então foi mais ou menos como eu fiz a tradução ali no momento anterior, né, que eu peguei as instruções e traduzi elas, né, para usar registradores, né? Então, de forma geral, a maior parte das instruções de lógica e aritmética, elas trabalham unicamente com operandos registradores. A instrução ADD em particular, né, vou abrir aqui um quadrinho para tentar fazer exemplos, tá? Exemplos. A instrução ADD em particular, a sintaxe dela é desse jeitinho aqui, pessoal, olha. ADD, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, olha, no processador MIPS ele usa justamente essa representação aqui, tá? De registradores, tá? Eu vou, só um segundinho aqui, que eu vou usar uma outra representação para nos facilitar, já que nós temos o nível de montagem. $T. T aqui significa temporário, tá? É um tipo de registrador que eu uso para calcular expressões simples, tá? Isso daqui é só um exemplo, tá bom? Mas a sintaxe, eu sou bem cuidadoso aqui na sintaxe, de maneira que essa sintaxe que vocês estão vendo aqui, com as vírgulas, né, é desse jeitinho que vocês têm que colocar, por exemplo, num simulador Mars, se vocês quiserem testar esses exemplos aqui lá, tá? Então, o que a instrução ADD faz, né? Veja que esse código aqui é um código em nível de montagem, não é em nível de máquina, né? Vocês vejam que eu estou usando aqui expressões de alto nível, né? A instrução ADD é uma instrução realmente implementada em hardware, que ela vai somar o conteúdo deste primeiro registrador aqui, do $T2, né, com este outro registrador, o $T3, e o resultado, tá, desta soma vai ser colocado, vai ser armazenado aqui nesse outro registrador, que é o $T1. Tá? Então a instrução ADD ela faz uma operação muito simples. Ela soma, né, o conteúdo desse primeiro operando com o segundo operando, coloca o resultado aqui nesse outro, o último operando, que é um registrador de escrita. Tá? Então o que vocês precisam notar, né? A sintaxe aqui em nível de montagem ela é extremamente rígida, né? Se você inverter a ordem dos registradores aqui, o montador vai entender que o $T2 agora é escrita, né? Então, o montador ele é muito rígido quanto à sintaxe. O primeiro registrador que você coloca é de escrita, o segundo é de leitura, o terceiro é de leitura. Tá? Então, observem que esta mesma sintaxe, então olha só, aqui é um registrador reg de escrita. Aqui, olha, é um reg, né, de leitura. Ok? E aqui, por último, também é um registrador de leitura. Ok? Tudo bem? Então, o ADD, ele é uma instrução aritmética, né, que ele opera unicamente sobre registradores. Né? Um outro exemplo aqui, né, o sub. Né?
Sub é outra instrução, né? Como o nome sugere, ele faz a subtração, ok? E veja bem, eu vou usar outros registradores aqui, ó, $T4, $T5, $T6. O que a instrução sub realiza, né? Ela faz justamente a subtração desse primeiro registrador aqui, veja, ó, ele é um registrador de leitura, com esse segundo registrador que é de leitura, e o resultado ele armazena aqui dentro do $T4. Okay? Então, as instruções, elas operam sobre o conteúdo dos registradores, né? Então, a maneira de eu referenciar esse conteúdo é indicando aqui o nome do registrador. Tá? O nome do registrador. Ok? Então, boa parte dessas instruções, add, sub, end, or, XOR, todas têm uma sintaxe muito parecida com essa. Tá? Por exemplo, a instrução OR, né? Olha só. $T7, $T8, $T9, ok? Outro exemplo, ó, tem uma funcionalidade totalmente diferente. É uma instrução lógica, né? Faz um OR bit a bit, né? E da onde que vem esses bits que ela vai fazer o OR? Ela vai fazer o OR entre os bits do registrador $T8, o conteúdo do registrador $T8, com o conteúdo do registrador $T9 e vai colocar esse resultado no $T7. Tá? Então, as instruções lógicas e aritméticas, muitas delas, né, elas operam unicamente sobre registradores. Tá bom? Agora veja bem, esse daqui propositalmente ele tem o i no final. Né? Toda instrução, aqui nessa listinha aqui eu deixei só a DDI, mas vocês também têm o end i, existe também o or i, tá? E várias outras instruções aí com esse i no finalzinho, ok? Esse i aí, ele indica imediato, ou um valor, né, valor imediato, como a gente costuma dizer, ok? Na verdade, é um valor absoluto que eu posso especificar na instrução. Então, veja bem, eu quero somar, né, um valor já específico, né, valor 100 com conteúdo de um registrador, ok? Então, eu digo o quê? Eu faço algo desse tipo aqui, ó. $T4 com conteúdo do registrador, sei lá, T5, 100. Ok? Então vocês observam, né, que o ADDI, a sintaxe dele já me possibilita colocar um imediato. Ok? Já me possibilita colocar um imediato. Tudo bem? Se você trocar o imediato de lugar, o montador não monta essa instrução aqui. Tá? Se você falar, e se eu fizer assim? Ok? O montador também não monta essa instrução. Ok? O caso do Mars, ele vai me fazer mentir aqui, porque o maldito Mars, ele justamente reconhece se você faz um ADD, desculpe, com um imediato aqui, traduz isso para um ADDI. Mas vocês vão verificar que no final da conta ele vai jogar um ADDI, tá bom? Mas a questão fundamental é isso, né? Que isso daqui é uma instrução executada pela máquina, e essa instrução, ela manipula o imediato, entendeu? O valor absoluto. Esse valor absoluto pode ser, inclusive, um valor negativo, ó. Eu posso dizer lá, menos 50, menos 100, menos 200, menos 300. Ok? E é justamente pelo fato de eu poder especificar diretamente o valor negativo que vocês podem ter notado aqui que eu não coloquei um sub-i. Né? Não existe um sub-i. Okay? Porque você faz a subtração direto com o imediato usando o próprio ADDI. Né? Então não existe o sub-i. Ok? Bom. Todas as outras aqui seguem um formato bem parecido. Essas duas aqui eu vou deixar para explicar um pouquinho mais para frente, mas você já sabe o que elas vão fazer, né? Explicar e dividir, certo? E o sub-u. Esse u aqui é de unsigned, tá? Esse u aqui, então esse i aqui, ó, é de imediato, tá? Imediato, ok? Quando eu digo aqui sub-u, certo? Esse u aqui é de não sinalizado. Unsigned, ou sem sinal. Pronto. Unsigned. Ok? T6. Veja, ó, muita gente confunde achando que isso daqui é para eu poder colocar o imediato. Não é. Ó, ele é sub-u e ele opera ainda sobre registradores igual ao sub original. Ok? A diferença é que ele trata isso daqui como um valor sem sinal. Né? Então, ou seja, o resultado dessa operação aqui não gera qualquer bit de overflow ou underflow. Né? Eu faço essa soma aqui. Tudo bem?
Isso aqui é um registrador, ele tem um tamanho finito. Esse daqui é outro registrador, tem um tamanho finito. Inclusive, os 3 registradores aqui têm o mesmo tamanho, né? Vamos assumir aqui a critério de exemplo, tamanho 4 bits. Tem o dólar T1 tem 4 bits, o dólar T2 tem 4 bits, o dólar T3 tem 4 bits. Ok? Eu posso realizar uma soma cujo resultado me dê 5 bits, concorda comigo? Posso. Né? Fácil a gente faz isso, ok? E aí, o que é essa representação aí com 5 bits? Isso é um overflow. Né? Então o que acontece? Quando isso ocorre, eu tenho que sinalizar o processador, né, que por sua vez vai chamar o sistema operacional e vai jogar esse código, esse erro lá para vocês, como usuários. Então você vai falar, olha, stack overflow. Deu um arithmetic overflow. Né? Geralmente eles chamam tudo de overflow, mas em alguns casos pode dar o underflow, né? Você faz uma subtração cujo valor também é tão baixo que você não consegue representar. Então quando nós estamos trabalhando sobre as instruções aqui sem qualquer menção a número sinalizado, significa que o número está sendo considerado sinalizado. Tá? Agora, quando você diz isso daqui, então o número não é mais tratado sinalizado. Entendeu? Então você pode, de fato, fazer uma operação aqui cujo resultado é um overflow aritmético e ele não avisa você. Tá? Ele deixa passar isso. A sua pergunta tudo bem, entendi que não vai sinalizar o processador, mas os operandos, eles são tratados como complemento 2 ou não? Ainda são, não tem problema. Então, se tiver um convite lá, tudo bem, ele ainda faz, mas só não vai avisar Não vai sinalizar. Ok? Então é isso, por isso que aparece esse U. Tá? E como eu disse para vocês, eu exemplifiquei aqui no sub U, mas isso vai aparecer. Mas aí o número vai ser truncado, arredondado, de alguma forma? Vai, mas ele trunca e morre. Ele trunca, então. Considera os primeiros 32. Entendi. Entendeu? E nem te avisa. o outro também trunca, só que ele avisa. É porque às vezes... Aí, a não ser que você faz um bloco cat lá e sai disso, né? Ele vai parar o código. Bom, mas enfim. Ok, pessoal? Então, isso são as instruções aritméticas. As instruções aritméticas, ficou claro para vocês a função? Obviamente, existem um grupo bem maior que isso, né? A gente vai olhando outras à medida que a gente for evoluindo. Mas vocês vejam que, pelo mnemônico, a gente já deduz o que ela faz. Né? É bem direta essa relação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui nosso colega lá de Nova Andrade, né? Fábio, tudo bem aí? Tudo ok, mano. Beleza. Então vamos lá. Então, nós exemplificamos aqui algumas instruções de lógica e aritmética. E agora nós vamos olhar isso daqui. Isso aqui nós temos que olhar com muito cuidado, porque há uma confusão muito grande. Principalmente quando a gente começa a usar essas instruções de manipulação de memória. Vocês viram que no processo de compilação, né, eu tenho variáveis. Né? Então, essas variáveis, né, que eu declaro lá no meu programa, elas vão receber conteúdos, né, e esses conteúdos eu preciso manipular. Né? Então, dentro do meu código eu chamo lá x mais y, né, a mais b e tudo mais, mas o que me interessa de fato não é o x mais y, mas sim o conteúdo x mais y. Ok? Quando nós fazemos todo o processo de compilação, essas variáveis são reservadas para serem colocadas na memória. Né? Na verdade, para ser mais preciso, o conteúdo dessas variáveis é organizado, né? É levado para a memória. Às vezes a variável não no código-fonte, ela não é inicializada. Eu só declaro ela, né? Eu digo lá int x ponto e vírgula, ok? Ela vai receber algum valor aí no meio do código, enviado pelo usuário, sei lá. Então o que acontece? O compilador ele vai reservar, né, um espaço para aquela variável lá na memória. Tudo bem até aí? Então veja, essa variável, ela em algum momento vai receber um valor, seja no início do programa, né, ou seja no meio do programa. E obviamente, se eu declarei a variável, eu vou usá-la. Tá bom? Então acompanhe meu raciocínio. Eu vou usar a variável, o conteúdo dela, e eu vou usar esse conteúdo para somar. Nós já sabemos quem que eu uso para somar. Ok? E nós já sabemos, porque eu acabei de mostrar isso para vocês, que este cara em particular, para ele somar, o conteúdo que ele quer somar tem que estar no registrador. Tudo bem? Agora, eu quero somar o conteúdo de uma variável que está na memória, que não é trazida automaticamente para dentro do registrador. Né? O compilador não tem essa capacidade, ok? De fazer mapeamento. Até porque eu posso ter no meu programa, né, a utilização lá de uma matriz 1000 por 1000, né, e eu só tenho 32 registradores.
Não tem cabimento eu ficar mapeando, não é isso? Diretamente para os registradores. Então, o que acontece, pessoal? Eu preciso lançar mão, durante a execução do meu programa, no momento em que eu for usar aquele valor, né, o valor da variável, eu preciso trazer o conteúdo dessa variável da memória e colocar dentro de um registrador. Ok? Da mesma forma, né, quando eu termino de usar, muitas vezes eu preciso usar esse registrador para outra computação. Então eu preciso guardar esse conteúdo que está no registrador, eu preciso levar de volta para a memória. Ok? Então vocês percebem que eu preciso manipular a memória, né, levando e trazendo coisas para o meu programa funcionar, mas eu não estou levando e trazendo instruções, eu estou levando e trazendo dados. Porque, diga-se de passagem, né, como usuário, né, nós não manipulamos instruções. Né? O processador já faz isso. Né? O processador é uma máquina extremamente restrita, né, quanto à sua função, porque o que ele faz? Ele basicamente, a partir do momento que você dá o power on aqui na máquina, que o processador ele é alimentado, né, energeticamente, ele começa a fazer busca de instruções. E ele faz isso o tempo todo. Né? Você põe ele no modo de dormência, lá de economia de energia, né? Ele baixa a frequência, reduz a alimentação e continua executando instruções. O processador não para de executar instruções. Ok? Mesmo que seu programa esteja usando, por isso que tem o SO. Ok? Porque aí ele vai executar algum procedimento lá em laço do SO. Então, o ponto fundamental é que essas instruções aqui são para buscar e gravar dados na memória. Que dados são esses? São os valores de variáveis ou estruturas de dados que eu uso no meu programa. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos LW, Load Word. Tá? Então, nós temos aqui LW, Load Word. Tá? Então, carregar uma palavra de dados, tá certo? Cuja sintaxe é essa daqui. Olha só que interessante, pessoal. Aqui é só um exemplo, né? Novamente. Olha como ficou diferente agora a sintaxe desse cara aqui. Tá? Eu vou aproveitar aqui e já vou falar também do SW, né? Que é o Store Word. Estou perdendo o cara aqui no offset. E? Então é o SW. Ok? Então o que nós estamos fazendo nessa primeira sintaxe aqui, ó, nessa primeira instrução? O Load Word, ele vai carregar um dado, tá? Que é do tamanho de uma palavra. Eu já vou entrar nesse mérito aí, o que é uma palavra, tá? Mas então, ele vai carregar um dado que está na memória para dentro de um registrador. Perceberam a sintaxe? Ó? Aqui vai ser obtido um endereço de memória, daqui, ó, dessa expressãozinha aqui, vai ser obtido um endereço de memória, né? Então, a instrução LW, olha o que ela faz. Ela calcula o endereço, usa as linhas de acesso à memória para ir até a memória, buscar um dado neste endereço aqui calculado, ok? Aí ela traz esse dado, né, para dentro do processador e coloca ele aqui dentro. Então é um load word, ele carrega um dado para dentro do processador, ok? Viram a sintaxe? Então, o processamento do load começa aqui e termina aqui. Aquele zero ali é offset? Ok? Isso, é um deslocamento. Em termos de... Em termos disso daqui. Do conteúdo desse registrador. Mas então ele Conteúdo é um endereço. multiplica, então? Ou ele soma? O conteúdo ali é um endereço. É o conteúdo do endereço. Eu vou detalhar. Só porque eu quero fazer já um gancho aqui com relação à sintaxe. Vocês viram a sintaxe, né? Ele daqui vai ser o endereço. Eu já vou explicar como é que ele obtém o endereço daqui. Tá? Desse endereço aqui, a instrução vai fazer um acesso à memória. Nesse endereço tem algum conteúdo. Esse conteúdo aqui vai ser trazido para dentro do processador e colocado nesse registrador. Okay? Isso é que faz load word. Store word faz uma operação contrária usando a mesma sintaxe. Ok? Novamente, pessoal, a sintaxe é rígida. Tá? Se você trocar o zero pelo $T1, aqui dá erro. Tá? Se você trocar eles de lado, colocar o zero aqui dentro, tudo dá errado aqui. Ok? Tem que ser igualzinho para aqui. Tá bom? O Store Word, né? O Store Word, pessoal, então o Load Word vocês já viram que ele traz para dentro do registrador.
do processador. O store word, né, ele pega de dentro do processador, desse registrador aqui, e leva para uma posição de memória. Tá? Então o que vai acontecer? O store word, $T3 é um registrador. Né? $T3 é um registrador, pela sintaxe que eu estou usando aqui com vocês. Sendo um registrador, ele tem um conteúdo. Então, o SW, o store word, ele lê o conteúdo desse registrador. Okay? Então, ele está com o conteúdo aqui na mão. Dessa expressão aqui vai sair um endereço de memória. Okay? Ele leva esses dois elementos. Ele tem um endereço e ele tem um conteúdo. Leva isso para a memória, okay? Para o controlador de memória e fala, olha, nesse endereço me coloca esse conteúdo aqui. Okay? Então, ele vai gravar na memória, okay? Um novo conteúdo, okay? Dentro de um endereço. Ok? Então, um copia da memória, o outro grava na memória. Ok? Load word copia da memória, store word grava na memória. Tudo bem? Então, bom, a questão que surge é que eu tenho falado, isso daqui vai gerar um endereço. Como? Como vai gerar um endereço, né? Vocês observaram que isso daqui é um imediato, não é isso? Então, esse imediato aqui, gente, ele é somado com o conteúdo desse $T1 ou do registrador que eu especificar aqui. Pode ser qualquer registrador visível ao usuário. Né? Tudo bem? Qualquer registrador visível ao usuário. Tá certo? Então, desta soma aqui, ó, nós vamos ter o quê? Um endereço. Ok? Um endereço. Endereço de memória. Tá? Endereço de memória, ok? A mesma coisa acontece aqui no store word. Ó. Ele vai somar, tudo bem? Eu propositalmente usei aqui o mesmo registrador, mas poderia ter usado qualquer outro, tá? E dessa soma aqui nós vamos ter um endereço de memória. Ok? Endereço de memória. Tá certo? Então, pessoal, vocês vejam, né? O load word, ele não é uma operação tão simples como um ADD, vocês notaram? Né? Porque ele faz uma soma, o ADD, ele faz só isso, ó. Em particular, isso daqui é o que faz o ADDI, né? Ele pega o imediato soma com um registrador, ok? O load word, ele faz isso, só que isso para ele não é um valor, é um endereço, né? Desse endereço aqui, ele manda para a memória, ok? E o que vem de volta da memória é um valor, né? É um dado que vai ser colocado aqui. Ok? Aqui o caminho é inverso, né? Eu calculo o endereço, só que eu não mando só o endereço para a memória, eu mando esse dado aqui que está dentro de um registrador. Ok? Então, pessoal, os exemplos que eu fiz de ADD e até aquele exemplo do código, vocês viram que são exemplos simplificados onde nós fomos direto na expressão, né? Então, eu montei uma árvore de expressão que tinha uma soma e uma multiplicação. Então a gente falou, ó, vamos resolver esta soma aqui, vamos resolver essa multiplicação. Mas uma questão que talvez ficou aí na mente de alguns, falou, como é que aquele valor, o valor de A veio parar dentro do $T1? Né? Como é que o valor de B veio parar dentro do $T2? Né? É justamente através do load word. Né? O load word copia valores, né? Ou dados, né? Para dentro de registradores. E o store word faz a operação inversa. Ok? Questões aqui? Esse offset aí, ele só pode ser imediato, né? Só pode ser E em imediato. relação ao tamanho da variável que você declarou anteriormente, então, se fosse inteiro, o offset aí, para você achar o próximo inteiro, você vai ter que somar mais 4. Mais 4. Se for Short, mais 2. mais 2, O né? caractere é mais 1. Tá. Endereçamento em bytes. Eu vou detalhar isso daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Pois não. Mas se você mover constantes, por exemplo, do registrador, não. Se você quiser mover constantes, Move, não sei. bom, você pode fazer isso até com ADDI, né? Se sua constante não for muito grande, né? Então, ADDI $T1, né? Vamos jogar dentro do $T1. Ok? Aí você vai fazer um truque aqui, ó. Você vai chamar um registrador chamado $0. Esse registrador aqui, ele existe na máquina MIPS. Aqui eu estou usando, você pode ver que é uma representação de mais alto nível, né? Que é a convenção de uso de registradores da máquina MIPS. Você tem um imediato chamado, cujo valor é 50 e você quer carregar ele diretamente dentro de um registrador. Ok? Obviamente você não vai jogar isso na memória para depois trazer via load, né? Então o que você vai fazer? Você soma o seu 50 com o registrador $0. Aqui sempre tem 0. Tá? Sempre tem 0. Okay?
Sempre tem zero. Então você está somando zero, mas 50 está jogando aqui. Então você pegou 50 jogando dentro da hora. Ok? Tudo bem? Professor, o senhor falou ali que como o ADD morre, né, um valor dentro de outro registrador. Então ele contém load store? O ADD? Não contém Porque eu isso. vou fazer uma soma e guardar e eu Ela está perguntando se ele usa a instrução AD naquele load. Na verdade, acho que não. Tá. Nessa partezinha aqui em particular, você está falando desse pedacinho aqui? Não, eu falo o ADD mesmo. Aquele O ADD, aquele- instrução ADD. Quando você soma, o ADD soma dois valores em dois registradores, guarda... No registrador, ele não guarda a memória, não. Então tem... É direto no Na registrador. verdade, aquele primeiro código que o senhor passou, a gente não colocou os LW, né? Não colocamos. Era só em registrador, né? Não era em memória. assim. Imagina. Tudo bem? Entendeu? Bom, então já vimos aqui algumas instruções que manipulam lógica aritmética, já vimos algumas instruções de memória, tá certo? E... bom, eu vou dar um exemplo de código, ainda hoje, se Deus quiser. E agora vamos fazer as instruções de desvio de forças. Também são bem capciosas, né? Porque veja bem, você tem no código desvios, inevitavelmente. Você faz um código minimamente funcional, você vai colocar desvio, né? Então, o seu código ele tem ifs, né? Então, coisa desse tipo aqui, o seu código tem inclusive laços, né? Que implicam também em tomada de decisões, né? Então, eu preciso fazer aqui um laço, né? TI menor que x, ok? I mais, né? Então, olha só, aqui está a comparação, né? Da mesma maneira, um while, não é isso? Então, o nosso código, todo código minimamente funcional, ele envolve desviar, né? Ele envolve desviar. Eu estou executando um código aqui em determinado ponto, tem um desvio, mudo o fluxo de execução do código, né? Como é que eu implemento isso? Tudo bem? Como é que eu implemento? Bom, então... observa que desviar o fluxo, você tem várias maneiras. Você tem uma maneira condicional, como essa, e você tem aquelas maneiras incondicionais, né? Então lá no teu código, né, você tem isso daqui, você tem esse for, né? De repente você tem lá uma chamada a uma função P. Né? Isso daqui é um desvio incondicional, né? Porque não precisa comparar nada para chamar o P, ok? Olhando para essa linha aqui, ele chama o P, ele bateu aqui, ele vai chamar o P. Tudo bem? Você pode fazer uma comparação antes, né? Mas aqui não, aqui ele vai chamar o P. Tudo bem? Então isso daqui, olha, são exemplos de desvios condicionais e esse daqui de incondicional. Tá? Quando nós queremos representar um desvio condicional no código, nós temos mais instruções na máquina MIPS, tá? Mas as mais conhecidas, e que eu vou trabalhar muito com elas aqui com vocês, são as instruções B, Q e BNE. Ok? Desvia, né? Então faça um desvio B de branch, né? Desvia se dois valores forem iguais, e aqui é desvia se não for igual. Tá? Então branch equal, né? Branch not equal. Tudo bem? E aqui são desvios, né? Diretamente, né? Um jump, é um salto, né? Salta com o registrador. Salta para uma posição de memória e guarda o endereço da próxima. O endereço da próxima instrução guarda em outro registrador. Você veja que tem uns negócios meio capciosos também. Ok? Então, as coisas que falando assim parece que estou falando em outra língua, mas tudo coisa que faz sentido. Tudo coisa que faz sentido. Ok? Então vamos olhar novamente aqui. Primeiro as condicionais, tá? Então veja bem, eu quero fazer uma representação de um desvio condicional, né? Então eu vou explicar para vocês como é que essas instruções trabalham, tá? Vocês têm que prestar bastante atenção aqui nessa explicação agora, porque agora eu vou mexer com o endereçamento, tá? Que é uma outra parte da ABI, ok? Então veja bem, P, Q e BNE, né? Então vamos lá. B, Q e BNE, deixa eu só ver como é que eu estou de tempo. Então BQ é branch, ok? Onico. Ok? Então vamos lá para a sintaxe do BQ, gente. A sintaxe dele é assim, ó. BQ, ok? E nós vamos especificar dois registradores, ó, $T1 e $T2. Ok? O que a instrução BQ vai fazer, pessoal? Ele vai verificar se o conteúdo, são registradores, né?
se o conteúdo desse registrador é igual ao conteúdo desse outro registrador aqui. Mas tá faltando alguma coisa, né? Ok? Beleza. Calma. Mas que tem capaz. Ligeirinha, hein? Essa só é essa. Eu falei, a coisa tá errada. Ele vai verificar isso, tudo bem? Então, verificar isso daqui em hardware é muito fácil porque eu posso simplesmente subtrair ambos e verificar se o resultado é zero, né? Tem várias estratégias para fazer isso aqui. Então, ele vai verificar se é igual, tudo bem? Se for igual, ó, agora que é o detalhe, ele vai desviar essa quantidade aqui, ó, de instruções, entendeu? Dentro do código. Dentro do código. Deixa eu explicar isso para vocês aqui, através de um exemplo aqui embaixo, ó. Para o B aqui, o BNE é a mesma ideia, só que ele vai comparar se não é igual, tá? Então, eu explicando o B aqui, vocês vão entender facilmente o BNE. Eu vou escrever aqui várias instruções, não necessariamente elas, tá, implementam alguma funcionalidade. É só para a gente ter exemplos aqui, ó. Vou usar propositalmente o mesmo número. Eu vou usar um número menorzinho aqui para me ajudar aqui, que eu estou com um pouco de preguiça agora de escrever. Tá bom? Nosso foco está aqui. Esse é o cara aqui que nós queremos estudar com mais detalhes. Né? Então vejamos, nós temos um trechinho de código, né, com várias instruções. Né? E aí nós vamos assumir que o nosso código começa a executar, né, daqui de cima, tá? E segue aqui esse fluxo. Tá bom? Então o que acontece aqui, pessoal? Nosso código executa aqui o ADD, né, o processador executa o ADD e o sub, aí chega no BQ. Então, como é que o processador executa a instrução BQ? Ele executa da seguinte maneira, né? Ele vai ler o conteúdo desses dois registradores, estão vendo, ó, sintaxe, né, sempre muito rígida, né? Ele lê o conteúdo desses dois registradores, né, compara. Se forem iguais, ele vai desviar essa quantidade de instruções. Então, que númerozinho é esse, pessoal? Esse número aqui, ó, não é um endereço de memória. Isso é importante anotar, tá? Esse número aqui, ó, é um deslocamento
Deslocamento de instruções. Deslocamento de instruções. Tá? Então, a instrução B aqui, se a comparação for verdadeira, né, ele vai desviar o fluxo de execução para 3 instruções a partir da próxima. A partir da próxima. Ok? Então, veja bem, estou executando B aqui, ok? Vamos assumir que essa comparação seja verdadeira. Tá? Então, a partir da próxima, então, se for verdadeira, eu vou desviar 3 a partir da próxima. O que significa? Ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 e vai executar aqui. Ele vai pular todo esse grupinho aqui, ó, e vai executar aqui. Ok? Então, eu vou anotar isso daqui, ó. Se, ok, a comparação é verdadeira, comparação é verdadeira, é verdade, ok? Desvia o fluxo para o ADD, né? Desvia para ADD. Ok? O ADD que eu me refiro, obviamente, é este ADD aqui. Esse valor pode ser negativo? Pode. Você já adiantou aqui, né? Então, se eu fizesse aqui, olha, né? Afogado, né? Menos, não, tá ótimo. A gente ia chegar aqui. Menos 2, por exemplo. Né? Se a comparação é verdadeira, então ele vai desviar menos 2 instruções em relação à próxima. A próxima. Isso é que vocês nunca podem esquecer, tá? Momentaneamente isso tem que ser memorizado, mas eu pretendo aqui no curso deixar claro para vocês por que ele faz isso. Tá? Isso tem a ver lá com a implementação na rede de dados, tá bom? Mas momentaneamente a operação dele é essa, né? Então se essa comparação for verdadeira, ele vai desviar menos 2 instruções em relação a essa. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, ele vem aqui para o sub. Então se essa comparação for verdadeira, com menos 2 aqui, né? Ele vai executar o sub. Tá? Eu vou voltar aqui ao 3, tá bom? Mas vocês já sabem que isso é Professor, eu nunca tinha reparado isso na época, pelo menos. Mas, então, ele usa o padrão de desvio relativo, né? Uma coisa que não acontece por Pentium. Que a gente tem que usar desvio relativo em relação ao PC. PC, né? Em relação ao PC. É isso que falta eu comentar aqui com o restante da turma. É um relativo em relação ao PC. Que o registrador, contador de programa, né? Como é que o processador... Por que essa estratégia, né? De executa aqui, depois vem para cá, depois vem para cá, né? Porque lá no processador tem um registrador que não é visível ao usuário, né? Mas todo processador possui esse registrador, talvez com diferentes nomes, mas de forma geral, esse registrador se chama PC, né? Que é o Program Counter, né? Program Counter, ok? Então, ao carregar um programa, né? Então vamos reprisar um pouquinho das coisas que a gente vem falando aí, né? Em algumas aulas anteriores. Eu vou executar um programa, né? Tudo bem? Então eu executo o programa, o sistema operacional pega o meu programa, carrega ele na memória. Se ele carregar o meu programa na memória, eu vou ter lá uma posição inicial onde começa a minha primeira instrução. Ok? O SO vem aqui no processador e seta o processador para ir buscar essa primeira. Por que ele seta? Porque ele vai pegar esse cara aqui, ó, que é um registrador do processador, e vai fazer esse registrador aqui, ó, ter no seu conteúdo o endereço dessa instrução. Não é o conteúdo dela, né? É o endereço dela, porque as instruções estão na memória. Ok? Então é isso que ele faz. Então o processador vai fazer o quê? Ah, tem esse endereço aqui, vou lá na memória buscar. Ele busca uma instrução. Ok? Aí ele vem e executa o ADD. Ok? O que ele vai fazer? O que o processador, depois de terminar uma instrução, o que ele vai fazer na sequência? Vai buscar a próxima instrução para ele executar. Né? Então ele vai somar mais um determinado deslocamento, né? E vem para cá. Ok? Aí depois ele vem para cá. Ok? O que acontece nessa instrução aqui? Essa instrução aqui, ela mexe com o Program Counter. Percebeu? Como é que ele faz essa mágica de mudar o fluxo, né? Ele pula, né? Literalmente, ele pula assim como a gente pula com o if, né? Ele pula isso e vem para cá, ó. Né? Por que ele consegue fazer essa mágica? Porque essa instrução aqui, ela escreve aqui dentro.
tá? Ela escreve dentro do Program Counter. Ok? Então por isso que ele consegue fazer. O BNE faz a mesma coisa, só que ele compara se for diferente. Tudo bem? Ele compara se for diferente. Tudo bem, pessoal? O MIPS ele não tem muitas instruções de desvio, tá? Mas ele tem muitas pseudo-instruções de desvio. De fato, ele não tem uma instrução chamada BGE, tá? Mas ele tem uma pseudo-instrução chamada BGE. Então, lá no MAR, você pode fazer BGE. BGE seria maior que, né? Então, BG... Desculpe. Greater equal, né? Não era igual? Oi? Por exemplo, o MIPS não tem implementado como instrução, mas como pseudo-instrução você pode fazer isso daqui, ó. BGE, não é isso? $T1, $T2, ok? Sei lá, 10, né? O que é esse GE aqui, né? Greater or equal. Tem um H ali. Acho que não, né? Greater or equal. Ok? Da mesma maneira ele tem um BGT, né? Greater than. Ok? Então isso daqui existe como pseudo-instrução, tá? Mas ele tem algumas instruções também que permitem fazer algo desse tipo. Ok? Então nós temos as instruções de desvio condicional, BQ, BNE, né? O BNE faz exatamente a mesmíssima coisa, né? Tem a mesma sintaxe, só que ele compara se é diferente. Tá? Então agora nós temos as instruções de desvio incondicional para a gente fechar. Tá? Vocês viram aqui que eu tenho várias de desvio incondicional. Né? Então veja bem, J, né, é um tipo de instrução que ela é simplesmente esse J que vem de jump, né? Salto, ok? Então a sintaxe do jump é isso daqui, ó. J, tá certo? E um endereço. É só isso. Não dá pra ter rótulo aí também, não? Ok? Em nível de montagem dá pra você colocar o rótulo. Mas originalmente, né? Agora veja, né? O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui, de fato, não é um deslocamento. Né? Isso daqui é um endereço. Tá? Na verdade, para ser bem exato para vocês, esse endereço aqui, ele vai ser usado junto com esse registrador aqui, ó. Tá? Mas eu vou usar um pedacinho só desse registrador para complementar esse endereço. Ok? Diferentemente daqui. Tá? Daqui, esse 3, para ele chegar até aqui embaixo, ó, o Program Counter, ele faz um negócio muito interessante. O processador com o Program Counter, ele faz o seguinte, ó. Quando o Program Counter está apontando para um determinado endereço, está apontando para cá, ó. Tá certo? Então o que o processador faz? Qual é o valor do Program Counter? 1000. Corresponde ao endereço dessa instrução. Então ele vai lá, busca a instrução e já altera o Program Counter para vir para a próxima. Ok? Antes de executar o ADDI. Ele só trouxe o ADDI e já altera o Program Counter. Ok? Então assim vai. Ele buscou lá o sub, ele vem, já aponta lá para a próxima, que é o BQ. Percebe? Ó, aí ele buscou o BQ, ele não executou. Ele está apontando para quem? Para cá. Ok? Ele está apontando para cá. Ok? Por isso que eu falei para vocês que é sempre em relação à próxima instrução, entendeu? Porque o que acontece? Esse número 3 aqui, ó, ele vai ser alinhado, tá certo? Eu vou explicar esse detalhe de alinhamento um pouco mais para frente. Ele vai ser alinhado e com esse alinhamento eu vou somar ao valor do Program Counter, tá certo? Então imagine que simplesmente cada endereçozinho aqui é de uma em uma unidade, tá certo? Então é como se eu tivesse aqui, ó, endereço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Estão vendo? Então, vou executar o B aqui. Olha só o valor do Program Counter. 5. Ok? A comparação foi igual. Não é isso? Desconsidera o alinhamento que eu falei que é feito. Desconsidera. Pega esse 3 e soma com 5. Vai dar aqui. Ok? Por
isso que ele consegue vir para cá. Tudo bem? O jump faz algo bem parecido, entendeu? Só que ele não usa integralmente o program counter, ele usa só uma partezinha mais significativa do program counter, tá? Mas é um desvio, como eu falei para vocês, né? Um desvio incondicional, tá? Isso daqui é um desvio incondicional para endereço, ok? Não é mais para 100 instruções abaixo, ok? Isso é para o endereço, neste caso aqui 100. Tá, para o endereço 100. Professor, qual o motivo? Oi? Qual o motivo que ele incrementa antes de executar a instrução? Tem um motivo? Não deu tempo de executar ainda. Ele pega a instrução e soma já. Não, porque ele não espera. Porque na verdade ele ia aumentar o caminho crítico, né? Porque a maior parte do tempo ele fica fazendo isso, não é sempre buscando a próxima. A maior parte do tempo ele não fica desviando. Ok? Então enquanto ele está indo na memória, o processador vai somar. Percebeu? Então ele consegue fazer duas coisas simultaneamente. Incrementar o pipeline. Mas não tem nem pipeline. Não, eu não estou nem Não, tentando mas aqui. pra aumentar o fluxo. É porque na verdade você aproveitar recurso, entendeu? Você Porque vai se ele ficar fizer isso parado. depois, ele tem que executar a instrução e depois fazer uma soma. Percebe? Então você sequencializa uma coisa. Ok? Que na maior parte do tempo você poderia fazer em paralelo. Bom. Você tocou num assunto muito interessante aqui que eu pretendo discutir mais. Em hardware é muito diferente a abordagem da gente construir hardware de construir software. Porque se eu falasse para você, faça um software que faz isso, provavelmente você iria me implementar desse jeito aqui. Eu vou executar, aí eu vejo se é um B aqui, né? Porque se for B aqui, de repente eu nem preciso somar, entendeu? Porque em software a gente costuma tomar decisões baseadas numa sequência de passos, né? Em hardware não. Hardware, o princípio de projeto de hardware é você maximizar o paralelismo. Porque hardware, essa coisa do desempenho é muito forte. Desde o início do projeto você tem que levar isso em consideração. Então, das instruções de desvio nós vimos o jump, que trabalha diretamente sobre o imediato, que é o endereço. O JR, esse R aqui é de registrador. Tá? Então eu faço a mesma coisa, só que eu uso um registrador aqui, ó, $T1. Ok? Então o que significa isso? Isso daqui, ó, é um desvio incondicional, tá? Para o endereço, ok? Ó, muita atenção nesse caso aqui, o endereço que está no conteúdo do registrador $T1. O que tem dentro do registrador $T1 aqui? O endereço. Pelo menos a instrução JR vai tratá-lo como está. O endereço que está como conteúdo, né? Como conteúdo de $T1. Ok? Então é isso que acontece aqui. Tudo bem? E por fim, mas não menos importante, nós temos o Jump and Link. Tá? JAL, a sintaxe dele é muito parecida com o Jump. Tá? Então, de novo, nós temos aqui um valor numérico. Okay? Esse JAL aqui, ele significa Jump and Link. Então ele desvia e linka um endereço, tá, a um registrador. Okay? O que ele faz? Olha, desvia, né? Desvio sempre é incondicional, então não vou repetir mais a palavra incondicional. Desvio para endereço 100. Aqui que vem um detalhe, ó. Mas, ok? Armazena o endereço da próxima instrução
é uma instrução muito interessante para nós, tá? Porque ela, exatamente, ela implementa, né, na verdade, as chamadas de funções, né? Eu chamo uma função, eu espero retornar, não é isso, para o ponto exatamente abaixo daquela chamada em algum momento, né? A hora que a minha instrução terminar lá, eu vou voltar, porque o fluxo de execução volta. Como é que a gente implementa isso em nível de instruções da máquina MIPS? Nós usamos essa instrução Jump and Link, tá? Então o que o Jump and Link faz? Sintaticamente você diz que ele é similar ao Jump, só que o Jump ele desvia e ele não quer nem saber. Se você quiser voltar para cá, você vira aí para você dar um jeito, ok? O Jump and Link, isso aqui sendo uma instrução, isso aqui tem uma posição de memória, ok? Então eu tenho uma outra instrução aqui abaixo. O Jump and Link, ele guarda o endereço dessa próxima instrução, não é? Quem está apontando para essa próxima instrução aqui? O PC. Então, o Jump and Link, internamente, ele copia o conteúdo do PC para esse outro registrador aqui, ó, $RA. RA é de Return Address, endereço de retorno. Ok? Return Address. Ok? Então, o Jump and Link, ele faz o quê? Ele pega... A hora que eu vou executar o Jump and Link, o PC já está aqui, ó, já está apontando para a próxima. Ok? Então, ele copia, ele salva o conteúdo do PC no $RA. Ok? Guarda o $RA e desvia, né? Vamos assumir que isso daqui corresponde a uma função, né? Então ele vai entrar lá nesse endereço que tem as instruções da função e vai, executa. Como é que essa instrução conseguiria voltar para esse ponto aqui? Pelo RA. Exatamente. Olha só, ele conseguiria voltar se ele usar o JR sobre o registrador $RA. Então, isso daqui tem um endereço, né? Sei lá, endereço 4, né? 8, ok? 12, não é isso? Então, ele está desviando lá para o endereço 100. Tudo bem? Lá para o endereço 100. Seria direto para o endereço. Não, tem uma somazinha, um alinhamento com os 4 primeiros bits do PC. Eu posso ter o rótulo aí também, né? Hã? Posso ter o rótulo aí também da função? Pode. Em nível de montagem você pode. Você pode, né? Pode. Depois ele só traduz para os endereços. Você vai volta aí, Mais fácil, né, cara? Ok? Então, para você voltar, não é isso? Para esse endereço aqui, você vai dar o quê? Um JR, ok? JR, $R, ok? Então, essa instrução faz o código vir para cá. Ele desvia o fluxo do código para ele vir para cá. Não é isso? Só que nós sabemos aqui por essa descrição que ele guardou o 8. Ok? Guardou o 8 dentro desse registrador. Então, eu executo aqui, terminei a função, terminei o JR, força ele voltar para cá. Professor, nível de aba. Porque a função pode chamar outra função. Então o RA vai perder. Quem está chamando, quem é chamado tem que guardar o RA em algum lugar. Quem vai chamar tem que guardar, né? Quem vai chamar. Esse cara aqui, ó, tem que guardar o RA. Caller, né? Esse cara aqui. Chamador. O chamador tem que guardar o RA. Porque, sabe por que? Porque na hora, né? Porque se for esse cara aqui, ele já perdeu. Então tem que ser esse cara. Antes daquele, guarda. Salva na pilha. Ok? Diga. O que acontece com o programa quando você dá um jump? Oi? O que acontece com o PC quando você dá um jump, efetivamente? Ele muda, ele tem um determinado valor. Ele muda para esse valor aqui. Tá? A grosso modo é isso. Ele não vai mudar integralmente porque este valor aqui não é exatamente do tamanho do PC. Entendeu? O PC é um registrador, concorda comigo? Se é um registrador, ele tem um tamanho. Ok? Esse cara aqui, o tamanho dele é menor que o PC. Então ele não substitui o PC integralmente. Tá? Mas ele substitui a parte menos significativa do PC. Ok? Com isso, você tem uma determinada limitação para ficar desviando. Sabe para que você tem essa limitação? Para você não desviar lá no programa do teu colega. É para isso. Você fica limitado ao teu espaço de programa. Porque senão eu poderia, né, fazer um programa que eu falar, eu sei que essa memória aqui ela tem 4 GB, eu vou desviar lá para o meio dela e vou ferrar quem está lá. Tá certo? Ok. Então, isso daqui protege. Você está limitado, você não desvia dentro de um espaço global. Você desvia dentro de uma limitação. Então esse valor é relativo às instruções do programa, não é ao J. esse valor passado. Não é relativo às instruções, não. Ele é relativo ao tamanho do espaço de endereçamento do programa. Tá, isso aí. É isso que eu quis dizer.
formulei errado. Certo, entendi. Tudo bem, pessoal.